FUVEST 2000. A questão nos diz o seguinte: o dobro do seno de um ângulo θ é igual ao triplo do quadrado de sua tangente. Qual que é o valor, então, do cosseno de θ? Bom, a questão nos diz, né, que θ está entre 0 e π sobre 2. Então, a gente sabe, né, no ciclo trigonométrico que θ, então, está nesse intervalo daqui, né? Se a gente fizer o prolongamento, θ tem que estar nesse intervalo. E qual que é a informação que a questão nos dá? O dobro do seno de θ é igual, então, ao triplo da tangente ao quadrado de θ. A gente vê que é uma questão, na verdade, que não é muito complicada. Porém, a depender das escolhas que você faz na resolução, você pode cometer alguns erros e perder bastante tempo nessa questão. Por exemplo, aqui é muito, eu acredito que intuitivo, a gente fazer o quê? A gente dividir e multiplicar esse lado da equação por cosseno de θ. Por quê? Porque daí a gente cancela o seno de θ dividido por cosseno de θ com esse tangente ao quadrado de θ. E a gente simplifica a questão. Porém, se a gente fizer dessa forma, a gente vai perder muito tempo. A gente não vai encontrar logo de cara o resultado. O interessante aqui seria você partir para a definição de tangente. Tangente, a de θ, é igual a seno de θ dividido por cosseno de θ. E você substituir essa relação no lado direito, ok? Ah, mas eu não sabia dessa relação. Da onde que vem essa relação? Bom, podemos simplesmente analisar aqui no ciclo trigonométrico. Deixa eu dar uma limpada e a gente analisa com mais calma. Então, vamos imaginar, né, que θ está aqui, por exemplo, esse aqui é θ. Pela definição de tangente, a gente pode prolongar aqui a reta tangente. E fazendo esse prolongamento daqui, a gente encontra que tangente é esse segmento aqui. Então, aqui é a tangente de θ. Porém, outra coisa, né, aqui se a gente fazer esse prolongamento no ponto, então, que esse segmento cruza a circunferência, a gente vai ter cosseno de θ. Acredito que não é muito mistério. Se você não viu isso ainda, recomendo procurar algumas aulas. E esse segmento daqui, né, seria, então, o seno de θ. E como eu chego naquela relação? É uma simples semelhança de triângulo. Então, se a gente analisar, né, esse θ, a gente pode escrever o seguinte: temos esse segmento daqui, né, é o seno de θ dividido pelo cosseno de θ. E se a gente fazer para esse triângulo maior, né, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse segmento daqui, que é a tangente de θ, dividido por esse segmento, que no caso é igual a 1, né? Porque é o raio da circunferência, né? De raio unitário. Então aqui é 1. E tangente de θ dividido por 1 é tangente de θ, e a gente chega nessa relação daqui, que é o que a gente teria que usar para resolver essa questão. Mas voltando, vamos substituir. Então temos 2 seno de θ é igual ao quê? 3 seno ao quadrado de θ dividido por cosseno ao quadrado de θ. A gente pegou aquela relação e elevou ao quadrado, então ficou seno ao quadrado de θ dividido cosseno ao quadrado de θ. De cara, podemos simplificar aqui, né, o seno de θ, e o que a gente vai ter? 2 cosseno ao quadrado de θ é igual a 3 seno de θ, ok? E esse cosseno ao quadrado de θ, o que a gente pode substituir no lugar dele? A gente tem a relação fundamental da trigonometria, que caso você não se lembre, né, a gente pode simplesmente trabalhar aqui. Eu vou fazer uma pequena demonstração para você. Nós sabemos que esse segmento aqui, né, é 1, né, já que é o raio dessa circunferência de raio unitário. Então, vou escrever aqui embaixo. 1 e é dado pelo quê? A gente pode, como é um triângulo retângulo, esse ângulo daqui é reto. Por teorema de Pitágoras, a gente consegue determinar, então, que 1 é igual ao seno ao quadrado de θ mais cosseno
ao quadrado de θ, né? Por teorema de Pitágoras. Só que essa relação daqui é muito importante, ela vai aparecer em vários casos e é chamada de relação fundamental da trigonometria. Mas basicamente o que a gente tem? A gente tem o cosseno ao quadrado de θ. Podemos isolar, né? O que a gente vai ter? 1 menos seno ao quadrado de θ é igual a cosseno ao quadrado de θ, né? E a gente pode substituir aqui. Então o que a gente vai ter? 2 vezes 1 menos seno ao quadrado de θ é igual a 3 seno de θ. Fazendo uma distributiva, né? A gente vai ter aqui 2 menos 2 seno ao quadrado de θ é igual a 3 seno de θ. A gente pode subtrair dos dois lados 3 seno de θ e no final das contas a gente vai ter isso daqui, né? Menos 3 seno de θ vai ser igual então a 0, ok? Não sei se você percebeu, mas isso é uma equação do segundo grau. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode resolver por Bhaskara, por exemplo. É uma das formas de a gente encontrar o valor de seno de θ. Caso fique um pouco confuso para você, você pode pensar o quê? Pense que seno de θ é igual a x, por exemplo. Então, o que a gente vai ter no final? Reorganizando essa equação de cima, a gente vai ter o quê? Menos 2x ao quadrado, menos 3x mais 2 é igual a 0, ok? E agora, a gente pode jogar no Bhaskara, né? Como diz no Brasil, a fórmula de Bhaskara, né? Que não for Bhaskara descobriu, mas enfim, isso é papo que você consegue ver em outra aula que eu fiz sobre o assunto. Mas vamos fazer então. Qual que seria o delta? Então, o delta dado então por b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual, o b é 3, então a gente vai ter 9 menos 4 vezes menos 2 vezes 2. No final das contas, isso aqui vai dar 4, menos 4 vezes menos 2, 8, vezes 2, 16, mais 9, 25. Então, delta é igual a 25, ok? E agora a gente sabe, né, que x vai ser dado por menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, x vai ser dado por menos b. Na verdade, b é menos 13, então menos b vai ser igual a 3 no final das contas. Isso mais ou menos raiz de delta, que é 25, então isso aí vai ser mais ou menos 5 dividido então por 2a. A, no caso, é menos 2, então menos 2 vezes 2, menos 4. Vamos ter duas soluções, né? x1, 3 mais 5 dá 8, dividido por menos 4 vai dar menos 2. E 3 menos 5 dá menos 2. Menos 2 sobre menos 4, a gente pode simplificar, que vai dar, no caso, 1/2. Tranquilo até aqui? Qualquer coisa você pode fazer com calma isso. Eu pressuponho que você já sabe fazer essas manipulações. Caso você não sabe, pode ir para a playlist de álgebra, que a gente fala sobre, sobre função do segundo grau, e fazendo as questões você consegue perceber facilmente o que eu fiz aqui. Mas a gente encontrou dois valores, x1 igual a menos 2 e x2 igual a 1/2. Qual o valor interessa para nós? Bom, a gente sabe que θ está entre 0 e π sobre 2. Então, essa solução de seno de θ igual a menos 2 não nos interessa, porque o seno está negativo e, além disso, o valor máximo do seno é 1. Então, menos 2 não teria como. É uma resolução que a gente não vai poder utilizar. O que a gente vai utilizar? Esse valor daqui. Seno de θ é igual a 1 sobre 2. Tranquilo? E partindo para aquela relação que eu encontrei com vocês aqui em cima, mas que é a relação fundamental da trigonometria, caso você não se lembre, é 1 é igual a seno ao quadrado
de θ mais cosseno ao quadrado de θ, a gente pode encontrar o cosseno ao quadrado de θ substituindo esse valor que a gente encontrou de seno de θ, né, o valor de x. Então, o que a gente vai ter? 1 é igual a 1 ao meio ao quadrado, vou escrever aqui, o meio ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de θ. Passando-se o meio ao quadrado para o outro lado, o que a gente vai ter? 1 menos 1 sobre 4, né? 2 ao quadrado, 4, está dividindo, então fica 1 quarto, é igual a cosseno ao quadrado de θ. Tranquilo? Para juntarmos esses dois termos, né? O que a gente pode fazer? É multiplicar aqui por 4 e dividir por 4, né? Isso não vai alterar em nada, né? Porque 4 dividido por 4 é 1, e qualquer número multiplicado por 1 continua sendo aquele número. Então, a gente não alterou em nada, só que com isso a gente consegue juntar esses termos. A gente vai ter 4 menos 1, né? 4 menos 1, dividido por 4, é igual a cosseno ao quadrado de θ. Então, vamos ter o quê? 3 quartos é igual a cosseno ao quadrado de θ, né? 4 menos 1 é igual a 3. E agora, extraindo a raiz dos dois lados, vamos ter que raiz de 3 quartos é igual a cosseno de θ. E, por fim, vamos ter, então, que o cosseno de θ é igual a raiz de 3, né? Raiz de 3 sobre raiz de 4, raiz de 4 é 2, então é igual a raiz de 3 sobre 2. Isso seria uma forma de resolver, né, nesse final. Claro que se você tem um pouco mais de familiaridade com esses assuntos, você já perceberia que o seno sendo igual a meio, a gente está falando de um ângulo de 30 graus, e o cosseno de 30, né, de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, esse final eu até fiz de verde porque é opcional, né? Se você tem um pouco de conhecimento, você faria mais facilmente. Mas, então, a resposta final, né, cosseno de θ é igual a raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Então, até o próximo vídeo.